Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, que o poder do Espírito Santo encha a sua vida, trazendo abundância de fé, trazendo abundância de ânimo, trazendo abundância de bênçãos na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. E eu quero orar com você nesse momento para que essa palavra, esse desejo do meu coração se torne uma palavra verdadeira, se torne também aquilo que vai mover a sua vida nesses próximos dias, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, Deus bendito, Deus glorioso, nós te glorificamos nesse dia, porque a bênção do Senhor repousa sobre nós. O teu Espírito, diz o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. São palavras que foram dirigidas a Jesus, e como nós estamos debaixo de Jesus, esse poder também, ele se estende a todos nós. O Espírito do Senhor está sobre nós, e ele nos ungiu para fazer uma porção de coisas que está dentro da tua vontade, e que tem a ver com a vida que enche o nosso coração, tem a ver com a vida abundante que Jesus prometeu. Então, Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós a tua bênção, a saúde, ó Deus, a prosperidade bíblica, ó Deus, que o Senhor nos dê inteligência, Deus, para lidarmos com as coisas da vida. Discernimento é a melhor palavra, Senhor, para nós lidarmos com cada situação da vida. Que o Senhor nos encha de ânimo, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor repreenda o nosso adversário, ó Deus, e que ele não tenha lugar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Que haja abundância de saúde para todos. Nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. O texto que nós escolhemos hoje para meditar, que nos foi dado pelo Senhor, se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, é um texto que fala sobre milagres, e eu sei que as pessoas gostam e precisam de ouvir sobre isso, e eu quero meditar nesse texto do segundo livro dos Reis, no capítulo 4, que fala sobre aquele milagre do azeite da viúva. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu, e ela disse o seguinte: teu servo, meu marido, ela disse, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: o que eu posso fazer? E ele continua dizendo: diga-me, o que você tem na sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas o menino respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. É uma história maravilhosa essa, é um milagre que muita gente gostaria que acontecesse na sua vida. E a pergunta que é central no texto é aquela que o profeta faz: o que é que você tem em casa? Foi isso que o profeta Eliseu perguntou à viúva. O que é que você tem aí na sua mão? Foi o que Deus perguntou a Moisés em Êxodo 4, versículo 2. O ano de 2020 foi um ano de muitas descobertas e desafios para todo mundo, para todos nós, principalmente para os cristãos. Porque foi um ano em que
descobrimos que, embora não seja nada fácil e nem do nosso agrado, a gente descobriu que é preciso ser cristão sem depender do templo e sem poder ir ao templo, à casa de oração. É possível e necessário ser cristão em qualquer lugar. Aliás, nem é possível ser cristão de outra maneira. Assim como Deus é Deus em todo lugar, um cristão verdadeiro também tem que ser cristão em todo lugar. Afinal de contas, o Deus que está em todo lugar é o Deus que está no cristão. No entanto, é um desafio muito grande descobrir que a única coisa que a gente precisa para sermos abençoados é ter Jesus em nosso coração. Jesus de Nazaré. E onde que eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar no seguinte, gente. Você não precisa ter nada na sua casa e nem na sua mão para o milagre bater na sua porta. Sabe por quê? Porque você é a porta pela qual o milagre de Deus vai se manifestar. Isolamento não pode impedir que o milagre chegue até você, até mim, até nós. Não fique pensando que porque você tem sido impedido ou impedida de estar no culto público, por causa da pandemia, se for esse o caso seu, você perdeu o direito de receber o milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Não! Não! Se a igreja estiver sendo edificada na sua casa. Não, se a vida do Espírito, a vida no Espírito estiver sendo cultivada na sua casa. Não, se o poder de Deus estiver sendo derramado na sua casa, na sua vida. Os milagres relatados nas Escrituras, na sua grande maioria, não aconteceram nos templos, e sim nas casas e nas ruas, lugares que hoje a gente acha que não são lugares apropriados para isso. A gente tem um quê com o lugar. Mas por que a gente tem um quê com o lugar? Por que a gente pensa assim? Se eu estiver lá naquele lugar, lá eu vou ser abençoado. Vai ser também, mas por que isso é tão importante para nós? Porque a gente não cultiva uma atmosfera propícia, espiritual em casa, e nem por onde anda. A gente fica esperando que alguém faça isso por nós num lugar específico. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes aconteceu num cenáculo, naquilo que a gente chamaria hoje de um mezanino de uma casa. Não foi no templo. O poder vem, o milagre vem, o consolo vem, o ânimo vem, o renovo vem, a alegria vem, onde o poder de Deus é buscado, onde a presença de Deus é cultivada, onde Deus é adorado. Se você quer o milagre de Deus batendo na sua porta, você tem que buscar a Deus na sua casa. Você tem que cultivar um ambiente espiritual na sua casa. Você tem que fazer com que a presença de Deus se manifeste aí onde você está. Milagre, assim como quase tudo na vida, não acontece do nada. Uma ação produz uma reação, é o que diz uma lei da física. E isso também é verdade no mundo espiritual. Ao contrário do que a gente pensa, o templo, a casa de oração, é o lugar onde Deus menos opera milagres. Porque Deus não quer ser aquela pessoa estranha que lhe presta favores, já que a gente não vive e nem mora no templo. A gente vem uma vez por semana ao templo, ou vai uma vez por semana,
ao templo. Deus quer operar um milagre aí onde você está, agora. Pedro foi liberto da prisão de forma sobrenatural enquanto a igreja orava, mas orava onde? Numa casa, e não no templo. Paulo e Silas provocaram um terremoto enquanto estavam cantando louvores. Onde? No templo? Não, na prisão, na masmorra, num buraco na terra. Você precisa trazer Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Você precisa trazer Deus onde você vive a maior parte do tempo. Não estou dizendo para você abandonar o templo, não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer, mas eu estou falando que a gente vem tão pouco ao templo e a gente quer um milagre na nossa vida. O profeta Eliseu se depara aqui no texto que nós lemos com uma situação alarmante de uma família disfuncional. Disfuncional por quê? Porque o marido, que era profeta e era o arrimo financeiro da casa, ele havia morrido. Então a mulher, a viúva e seus 2 filhos estavam numa situação deplorável. E ainda por cima, com uma dívida deixada pelo marido que era impossível de ser paga por eles. A solução encontrada na lei da época para resolver essa situação era o credor levar os filhos como escravos até a dívida ser paga. Os filhos iam trabalhar para ele até aquela dívida ser paga. Então a história dessa família é muito parecida com a de milhares de famílias dos dias de hoje, que estão vivendo o quê? Perdas significativas, pessoas importantes morrendo, dificuldade financeira, dívidas se acumulando, escassez de alimento, gente que está cheio por aí que sobrevive do resto dos outros. Enfim, é uma situação gravíssima. E entre essas pessoas que passam por isso, há muitos crentes, muitos cristãos fiéis, que vivem das migalhas que sobram da mesa dos outros. É o tipo de situação que só Deus pode resolver, que só uma intervenção divina pode mudar o cenário de desespero. Essa viúva aqui fez o que muita gente faz nessas condições: procura alguém em busca de socorro. No caso dela, ela procurou o profeta Eliseu e apresentou a situação para ele. Eliseu, por sua vez, num primeiro momento, se sentiu como toda pessoa comum se sente diante de uma situação sem solução. Como é que a gente sente? Incapaz de resolver o problema. É assim que eu me sinto todas as vezes que alguém vem até mim em busca de socorro. E a verdade é essa mesmo. Há situações que são impossíveis de serem resolvidas pelo homem. Por mais que a gente queira e por mais que a gente se solidarize com a situação de alguém, tem coisas que fogem do nosso alcance. Mas graças a Deus que Ele pode fazer o que nenhum de nós pode. Não se trata nem de transferir a responsabilidade dos problemas para Deus. Há coisas que realmente nós poderíamos fazer e contribuir e muito para a situação das pessoas melhorarem, mas isso não significa resolver. Ajudar e resolver são coisas diferentes. A gente pode ajudar pontualmente, isso é, podemos ajudar uma ou outra pessoa a sair de uma enrascada, mas certos problemas vão além de uma enrascada. Eles são problemas crônicos, problemas que só Deus pode resolver. E é o que acontece aqui, porque o profeta também não tinha recursos financeiros, nem para pagar a dívida da viúva e muito menos para mantê-la e a seus filhos. Porque também
só quitar a dívida dela não ia resolver a situação dela. Como é que ela ia viver dali para frente? E o profeta, apesar de ter consciência das suas limitações, ele tinha um trunfo, um recurso, que é também o nosso recurso, é recorrer a Deus em situações impossíveis. O profeta faz então a pergunta: o que é que você tem na sua casa? E é claro que quando a gente compara a nossa situação com a daquela viúva, a pergunta parece que nem procede, porque a gente tem tanta coisa em casa, e com tanta coisa que a gente tem, ainda pedir um milagre parece até um abuso, um despropósito. Mas a pergunta vai além da questão material. Ter muita coisa, ou ter pouca coisa, ou mesmo não ter nada em casa, é só um lado da moeda. A questão é até que ponto ter Deus na vida faz a diferença. A mulher que havia sido esposa de um profeta disse para Eliseu que tudo o que tinha era uma botija de azeite. Gente, a questão não é o que a gente precisa ou quer. A questão é o que a gente sabe que tem. Você sabe que Deus é com você? Você sabe que Deus não vai te deixar na mão? Você sabe que se preciso for, Deus vai te sustentar, mesmo que você não tenha um plano de saúde, mesmo que você não tenha um emprego, mesmo que você não tenha o que comer, mesmo que você não tenha ninguém? Você tem certeza disso? Você crê nisso? E é aí que está o milagre, é na fé. O milagre é confiar em Deus, é crer que Deus cuida da gente quando tudo mais nos falta. É crer que Deus vê, que Ele se importa, que Ele intervém na nossa história quando é preciso e quando a gente pede. Então, pensando nisso, eu quero fazer as seguintes considerações com vocês a respeito desse texto. Primeira é que a gente sempre ouve que, com base nesse texto, Deus faz o milagre a partir do que a gente tem. A viúva tinha uma botija de azeite. Moisés tinha uma vara nas mãos com a qual operou muitos milagres. Davi tinha uma funda, um estilingue e algumas pedras quando enfrentou o gigante Golias e venceu. Pedro e seus companheiros tinham uma rede e viram o milagre da pesca abundante depois de terem passado uma noite toda sem pegar coisa alguma. Então nós temos aqui, olha, pessoas diferentes, em épocas diferentes, com objetos diferentes. Mas o que eles tinham em comum? Todos eles foram visitados por Deus nas suas lutas. Então eu quero fazer essa outra abordagem nesse texto hoje. Não se trata do que você tem na sua casa ou do que você tem nas suas mãos. Pode ser uma botija, um estilingue, uma vara, uma rede ou coisa que o valha. Se trata aqui, olha, de quem está na sua vida. Se Deus está na sua vida, um milagre vai acontecer, não tenha dúvidas disso. Mesmo que você não tenha nada de coisa material para se apegar, ou de gente para te ajudar, se Deus estiver na sua vida, o milagre vai acontecer. A segunda coisa que eu quero pensar com você aqui, tem também o lance aqui do empréstimos das vasilhas junto aos vizinhos, e o fato deles terem que vivenciar o milagre a portas fechadas, porque o profeta falou, ó, vocês pegam todas essas vasilhas aí, consigam o máximo, e depois entrem na sua casa, fechem a porta atrás de si. O que isso significa? Significa que um ato de fé
segue um certo protocolo. O ato de fé da viúva e seus filhos não deveria ser interrompido, nem pelos credores ou pelo credor, e nem pela incredulidade da vizinhança. Há coisas, gente, que podem e devem ser compartilhadas, outras não. No caso da viúva, isso geraria mais confusão e inveja do que testemunho de fé. Há bênçãos que não devem ser compartilhadas. Por exemplo, o rei Ezequias, no capítulo 39 do profeta Isaías, fez uma coisa reprovável. Ele mostrou aos enviados da Babilônia, ele quis fazer uma média, ele quis mostrar como ele era poderoso, como ele era rico. Ele mostrou para esses homens que vieram da Babilônia tudo o que havia nos seus depósitos, todos os seus tesouros. Sabe aquelas pessoas que gostam de mostrar o que tem? Pois é, Ezequias fez isso. E Isaías disse para ele que tudo aquilo que ele mostrou ia ser levado para a Babilônia. Ezequias, na hora ali, não entendeu o que Isaías estava dizendo. Ele achou que fosse uma coisa maravilhosa, mas Isaías estava dizendo que a verdade é que tem coisas que os outros não precisam e nem devem saber. Tem coisas que devem ficar entre você e Deus. Uma terceira coisa que a gente vê aqui no texto, e que a gente ouve muito sobre essa questão do milagre do azeite, é a orientação que o profeta dá para a viúva depois que o azeite parou de jorrar. O profeta diz o seguinte para ela: venda o azeite e pague suas dívidas, e depois vivam do que sobrar. Em outras palavras, é preciso saber trabalhar com o que a gente tem nas mãos. Isso é verdade tanto no sentido material quanto no sentido espiritual, que é o que eu estou abordando aqui com vocês hoje. Muitos crentes não sabem utilizar o que carregam dentro de si, ou seja, não sabem lidar com o Espírito Santo que habita neles. Não sabem fazer bom uso do Espírito Santo na sua vida. Tem crente que nem sabe o que significa ter o Espírito Santo, e muitos nem acreditam que o tem. Se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, o que Deus quer realizar na sua vida vai acontecer. Se for um milagre, ele vai acontecer. Se for um livramento, ele vai acontecer. Se for uma cura, ele vai acontecer. Se for uma provisão, ele vai acontecer. Se for uma realização, uma conquista, ela vai acontecer. Milagre, gente, não tem a ver com merecimento, não tem a ver com méritos pessoais, tem a ver com fé. Eu creio que Deus vai te visitar ainda essa semana, em nome de Jesus, e aquilo que você achava ser impossível de acontecer, impossível de ser resolvido, impossível de ser alcançado, Deus fará e deixará você de boca aberta, como quem foi visitada pelo sobrenatural. Essa tem sido a minha oração essa semana, esse é o meu desejo, que Deus visite você, e você precisa tomar ciência de que você é a grande bênção nas mãos de Deus. Deus não precisa de coisas para realizar milagres. Deus precisa de gente disposta, gente que esteja buscando a face dele, gente que esteja querendo mais dele na sua vida. Você não tem que ser a viúva, você não tem que ser os filhos da viúva, mas você pode, se quiser, ser o profeta de Deus.
profetiza de Deus, aquela pessoa que Deus usa para abençoar. E eu desejo que isso aconteça na sua vida, que você seja um canal de bênção, porque canal ele recebe e passa. É instrumento na mão de Deus. Eu creio que isso é possível na sua vida e que essa semana você seja tanto o canal como objeto da bênção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. E até a próxima, se Ele assim nos permitir.